Boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui hoje. E hoje eu vou falar sobre esse projeto, como usei o Python para ajudar os animais abandonados e outros projetos. E parte dessa apresentação eu dei lá na Python Brasil do ano passado. E ela já começa com uma história, não sei se alguém aqui viu e tal, que é o seguinte: quando eu inscrevi essa palestra para a Python Brasil do ano passado, eu estava lá no grupo do PyLadies Brasil e eu estava falando para as meninas: eu vou submeter essa palestra, gente, me ajuda com o título, me ajuda com o título. Aí as meninas deram um título, só que eu falei: não tenho coragem de submeter uma palestra com esse título porque eu tenho muita vergonha. Mas eu fui e falei para elas: não se preocupem que na palestra, lá no segundo slide, eu vou falar o título verdadeiro dessa palestra, que é Como usei o Python para ajudar cachorros abandonados. Aqui um pouquinho sobre mim. Eu faço ciência da computação na UFRJ. Eu adoro ler. Eu, junto com a Gláucia, fundamos o PyLadies Rio em 2014, final de 2014. Eu sou organizadora de eventos Jungle Girls, eu tenho vários aí. Eu adoro ciência e matemática. E eu sou mãe de um gatinho muito fofo chamado Shinta. Aí ele. Então, vamos para o problema desse projeto. Aí está o GitHub desse projeto. E esse é um projeto de aprendizado de máquina. E como é bem clássico em aprendizado de máquina, os tipos de problema, esse chamado aprendizado supervisionado, que eu tenho um dataset com labels, está lá marcado, e eu passo um método, passo a mágica nele, e daí eu aprendo coisas sobre esse dataset. Para quê? O objetivo, que eu tenho um dataset sem labels, eu posso atribuir labels aos dados, eu posso dar as respostas para os dados que eu não sei qual a resposta deles. Nesse caso, o que eu tinha? Eu tinha características de animais do Austin Animal Center e eu tinha o que aconteceu com eles, o destino deles, se eles foram adotados, abandonados, etc. E a partir disso eu tinha que fazer um treinamento para que animais que eu não sei o que aconteceu com eles ainda, eu pudesse prever o que vai acontecer com eles. E o objetivo desse trabalho é justamente saber quais medidas poderiam ser feitas para que aumentasse o número de animais adotados lá do abrigo. Esse projeto, originalmente, foi uma competição do Kaggle, que é um site super famoso de competições de aprendizado de máquina. Tá o link ali embaixo dessa competição. Ela ainda existe, não dá para você competir mais, mas você pode submeter e ver qual posição você ficaria na competição. Então, esse projeto ele surgiu por causa de uma matéria da faculdade que eu fiz, que foi mineração de dados. E esses foram os dois professores dessa disciplina. E o trabalho da disciplina era participar de uma competição lá do Kaggle, que os professores selecionaram algumas, e a gente escolhia para fazer. E esse trabalho eu não fiz sozinha, eu fiz com o meu colega, que é o Daniel Lima, minha dupla. Então, assim, para a sequência desse trabalho, o que foi que a gente fez? Primeiro, teve o levantamento das estatísticas sobre os dados, a limpeza dos dados, escolha do modelo e, no final, a avaliação. E essa estruturazinha não é uma coisa necessariamente linear. É muito comum chegar no final e ser tipo um ciclo. Eu chego na avaliação, vejo que não está bom, que não foi o suficiente, eu mudo coisas atrás sobre a limpeza dos dados, a representação dos dados, a escolha do modelo. Isso também é super comum em Machine Learning. Então, aqui eu tenho a descrição dos dados, que é chamado de features, que são as informações que eu tinha de cada animal lá do abrigo. Que eu tinha a ID, que era do controle interno lá, o nome do animal, se ele tinha um nome, aparecia o nomezinho dele lá, date time, que é o dia e a hora que aconteceu, o que quer que seja com o animal, o tipo de animal, se era gato ou cachorro, a cor dele, a raça, informação de sexo e castração, e a idade dele, e esse subtype outcome, que é uma subdivisão do que aconteceu com ele. E como labels, que são as classes do que pode acontecer com o animal, eu tinha aqui a adoção, eutanásia,
a transferência, morte ou retorno ao dono. Então, no final, eu tinha que prever qual dessas coisas ia acontecer com cada animalzinho. Então, aqui alguns dados sobre o dataset de treinamento. Eu tinha 26.729 exemplos no dataset. E aqui eu tenho uma distribuição da porcentagem das classes dos animais, né, do dataset. E nesse ponto, eu olhando a porcentagem de animais mortos, eu já sabia que eu não ia conseguir aprender sobre eles. Por isso que vem a importância de você levantar estatísticas sobre os dados quando você está fazendo um problema de aprendizado de máquina. Porque aqui eu tinha 197 exemplos de animais mortos. É muito pouco, dado a distribuição das classes. Então, como está muito desbalanceado, eu sabia que eu não ia conseguir prever coisas. Porque, assim, existem técnicas de você aplicar em dataset desbalanceados. Mas, nessa época que, até depois disso, fiz um trabalho aplicando essas técnicas e tal, eu vi que realmente funciona, que você consegue prever coisas, aprender coisas de dataset desbalanceado. Mas nesse a gente não aplicou essas técnicas. E, por exemplo, assim, por que um dataset desbalanceado, eu sei que meu modelo não vai aprender sobre ele? Porque, pensa só, se eu tiver a classe 1 e classe 2, eu tenho 95% de exemplos da classe 1, 5% da classe 2. O meu modelo, que é baseado em probabilidade, vai olhar, tem 95% da classe 1. Se eu sempre chutar que um caso vai ser da classe 1, eu vou acertar 95% das vezes. E então, essa é uma acurácia boa. Então, eu sempre chuto que vai ser 95% das vezes. Mas existem alguns exemplos que eu não posso fazer isso. Por exemplo, se eu estou lá com... Eu tenho um animal que está com... Não, um animal não. Se eu tenho uma pessoa, estou querendo prever se a pessoa tem câncer ou não, dadas algumas características dela. Então, se a maioria das pessoas no mundo, né, não tem câncer, mas aí se eu vou e faço lá um modelo, e meu modelo fala que ninguém tem câncer, o que vai acontecer? Alguma pessoa que tinha câncer, ele vai falar que não tinha, e isso é muito sério, é muito problemático. Então eu preciso saber prever nesses casos também. Aqui tem outra estatística, que é a divisão dos cães e gatos no dataset. E nessa apresentação de hoje eu não coloquei todas as estatísticas que eu fiz. Tem muitas, 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 muitas. E aqui tem alguns exemplos delas. Por exemplo, tipo de animal e porcentagem de adoção, sexo dos animais, castração dos animais, castração e porcentagem de adoção, registros de dieta da semana, dias de semana versus feriado e registros de feriado e porcentagem de adoção. E você vê que eu foquei bastante em olhar certos features relacionados à adoção. Por quê? Porque o objetivo do trabalho seria maximizar a adoção, certo? Nesse link que eu coloquei ali embaixo no PDF, depois eu vou disponibilizar, vou colocar no meu Twitter, você pode ver, tem o relatório desse trabalho que eu escrevi e tem falando todas as estatísticas que foram feitas, as técnicas, tudo. Quem tiver interesse pode ler depois. Outra coisa que tinha lá no dataset que precisou ser tratado foi a idade dos animais. O primeiro problema vinha que no campo idade não era um mesmo tipo. Por exemplo, eu tinha dias de semanas, tinha idade em anos. Então isso não deixava uniforme. A primeira coisa que eu fiz foi deixar uniforme, deixei tudo em dias. E depois que ia ficar muito ruim ficar tratando cada dia diferente. Ficava melhor dividir em faixa etárias. Então, dividi em faixa etárias os cães e os gatos. Aqui a gente já vê a diferença de cães e gatos, que um adulto de cão é diferente de um adulto de gato. E as raças, outro problema, que é que tinha uma misturada, por exemplo, aqui eu tenho uns exemplos de como que era essa divisão das raças. E tinha animal que tinha raça misturada, aí tinha um mix no final, ou tinha duas raças diferentes, tinha uma barra entre uma e outra. Então foi parte do trabalho tirar esse mix e essas barras, e você vê que a quantidade de classes das raças diminui bastante apenas fazendo isso. Um tratamento das cores aconteceu problema semelhante, porque no campo de cores tinha cor e tinha padrão, que animal também existe isso, tem cor e tem o padrão.
Então, a gente separou a cor do padrão e colocou também, tirou essas barras e tal. Então, aqui tem um resumo do tratamento e a limpeza que foi feito nos dados. O ID é descartável porque, como é uma coisa única de cada entrada, não acrescenta informação nenhuma no modelo. O nome, cada animal pode ter um nome diferente, então só tinha uma coluna indicando se tem nome ou não, para também saber se o nome influencia se o animal vai ser adotado ou não. Não usei o subtype outcome, porque também não dava nenhuma informação a mais, era só uma subdivisão lá interna do abrigo. Os cães e os gatos foram tratados separadamente. Isso porque até no exemplo lá da idade a gente via que tem várias características que são diferentes nos gatos e tratar tudo como um só poderia fazer com que o meu modelo aprendesse menos. O date time só foi usado esse dado, mas apenas criando uma coluna a mais indicando se aquela entrada era um free day ou não, ou seja, se era dia de semana ou feriado ou não. A idade foi separada em 3 faixas etárias e o que acontece? Cada faixa etária é criada uma coluna nova e no campozinho eu coloco 0 ou 1 indicando se o animal pertence àquela faixa etária ou não. A raça, da mesma forma, foi criada uma coluna para cada raça e uma coluna a mais para o tipo mix. Então, se um animal tinha várias raças, eu colocava um em cada raça que ele tinha e um também no mix, indicando que ele tinha mais de uma raça. A cor, a mesma forma, criei uma coluna para cada cor e também para o padrão. Para cada padrão eu coloquei 0 e 1. O sexo e a castração vinham no campo só e eles foram separados um do outro. Aqui tem os algoritmos que foi utilizado nesse problema. Todos esses algoritmos, menos o Votation, que o Votation são vários algoritmos que eu uso, com peso diferente. Mas esses outros todos são árvores de decisão. A gente só tratou a árvore de decisão, só usamos a árvore de decisão nesse trabalho. E as métricas de avaliação, a métrica de avaliação foi a chamada log loss. Primeiro a gente tentou usar a acurácia, que não deu muito certo, porque a acurácia só retornava qual a classe que o animal era e se tivesse errado por um pouquinho, dava uma resposta muito ruim, porque o melhor nesse caso é eu retornar a probabilidade do exemplo ser de cada classe e eu calcular a diferença de um errozinho de cada exemplo. E o melhor resultado eu consegui com gradient boosting, já esperado isso, porque lá na aula a gente via que desses algoritmos de árvore, esse era o melhor, então já era esperado da gente conseguir esse. Mas assim, tem outro algoritmo que é melhor que esse, que é o XGBoost, que é um gradient boost tipo tunado, melhorado. Nesse trabalho a gente não usou, mas uma coisa curiosa é que uma colega minha da sala usou o XGBoost, e, teoricamente, ela teria melhores resultados, mas ela não teve, porque ela não tratou os dados da mesma forma que a minha dupla tratou, que a gente tratou. Então, traz essa coisa que o tratamento de dados é muito importante, a forma que você separa eles, que você dá eles para o modelo. Não é apenas o modelo que faz diferença, mas como você põe os dados também. Os parâmetros do algoritmo foi o DeFu, a gente usou o scikit-learn para rodar esse algoritmo. E aqui tem a posição na competição, que foi 692. Parece muito, né? Mas meus professores acharam que foi ótimo, maravilhoso. Eu tirei 10 nessa matéria. E aqui tem algumas conclusões e considerações. A classificação foi melhor nos gatos. O tratamento que a gente fez em cor e raça foi, de certa forma, aceitável, porque a gente fez testes tirando esses dados e o resultado melhora com esses dados. E levar em consideração o date time realmente melhora o resultado. Só que na vida real é um roubo. Por quê? Como eu falei antes, o date time ele fala a hora e a data que aconteceu, o que quer que aconteceu com o animal. Então, assim, na vida real, eu não sei quando que o animal vai ser adotado, eu não sei quando que ele vai morrer, entendeu? O que vai acontecer com ele. Então, eu não deveria usar esse dado, mas para a competição, para aumentar a pontuação, eu usei. Mas na vida real a gente não usaria, se eu quero realmente entender o que aconteceu com os animais. E, como eu falei antes, comprovamos que não houve aprendizado
sobre a morte. O nosso modelo não classificou nenhuma instância do teste como sendo morte, nenhuma. Ele, tipo, aquilo que eu falei, ele viu que não valia a pena classificar como morte, que tinha uma probabilidade maior de ser outro tipo. E, no fim, a gente passou mais tempo tratando os dados do que aplicando os algoritmos dos modelos em si. Tá aí o link para quem quiser ver mais detalhes. E, mudando de projeto, que eu falei lá que eu ia falar de outros projetos, esse já foi a construção de um agente inteligente para o jogo Otelo, que também é chamado Reverse. Tá aí o endereço do projeto. Então, o jogo Otelo, esse jogo tem essa carinha assim, não sei se vocês lembram qual é, mas a ideia eu começo com 4 peças, eu tenho 2 jogadores, um contra o outro, e eu vou tipo, transformando as peças do adversário em peças minhas, e no final ganha quem tiver mais peças. Ou quando não tiver mais movimento, para o jogo quando não tiver mais movimento possível e ganha quem tem mais peças. Então, esse trabalho foi um trabalho na matéria Inteligência Artificial e o professor falou que a gente ia fazer uma competição entre agentes. Cada lá dupla, eu acho, na época. Eu fiz sozinha esse trabalho, mas era em dupla na época e eles iam competir em si, os agentes. Então, assim, aí o professor ainda falou, o agente que ganhar a competição vai tirar 10, em segundo lugar 9, o terceiro 8 e assim por diante. Ou seja, a gente já ficou morrendo de medo, né? Eu achei que ia tirar 0. Mas, enfim, então essa era a brincadeira. A gente criava agentes para competir entre si e ver o que ganhava nesse jogo. E você tinha que usar heurísticas de como resolver esse jogo, né? Aqui tem algumas heurísticas, vou falar um pouquinho delas, que a primeira heurística, que é a mais ingênua, que é a estratégia gulosa, que é o contar as peças que eu tenho e fazer movimentos que, naquele momento, vão me dar o maior número de peças. Ela, como eu falei, é a mais ingênua, é mais fácil de pensar no momento, mas ela também é a menos eficiente. Por quê? Porque nesse jogo não importa tanto o número de peças que você tem, mas a estabilidade das peças. E estabilidade significa se a peça pode ser transformada ou não pelo adversário. E a segunda heurística é a mobilidade, que é você tentar limitar os movimentos do adversário e aumentar os seus. Então tem essa coisa que você diminui do adversário e aumenta os seus movimentos. O terceiro é os cantos capturados. Essa heurística, assim, você vai tentar capturar os cantos do tabuleiro para que isso te dê a possibilidade de capturar um monte de peças de uma vez se você colocar a peça no outro canto. Tem esse benefício e o prejuízo é que você, tentando capturar o canto, limite os seus movimentos, fazendo que o adversário pegue algumas posições chaves e isso acabe com a sua estratégia. Eu estou colocando aí também no slide, tem todas as referências, que existem vários artigos sobre esse jogo, sobre as heurísticas e tal. Quem quiser saber mais sobre ele, está aí nos slides, tem as referências. Quarta heurística é a estabilidade, que é baseada naquilo que eu falei um pouco, né? Que a peça é considerada estável se ela não puder ser transformada pelo adversário em nenhum momento do jogo. Ela é instável se ela puder ser transformada na próxima jogada e semi-estável se puder ser transformada em algum momento do jogo, não necessariamente na próxima. E heurísticas combinadas. No caso, no meu trabalho, eu fiz heurísticas combinadas dependendo da fase do jogo. Eu dividi o jogo em 3 fases: o início do jogo, fim do jogo e meio do jogo. O início do jogo, mais de 45 casas vazias. O Otelo é feito num tabuleiro 8x8, então eu tenho 64 casas. Se eu tiver mais de 45 vazias, estou no início do jogo. O fim do jogo, menos de 15 casas vazias, e o meio do jogo, qualquer alguma coisa entre o início e o fim. Então, assim, esse foi o resultado final assim, que eu usei, os pesos, né, as porcentagens de cada heurística em determinado tempo. E no meio do jogo, eu até considerei se a peça se eu estava jogando como branco ou como preto. E tá aqui, todas as porcentagens. Quem quiser olhar um pouquinho melhor depois. Isso aqui foi baseado nos artigos que eu li e empiricamente, ou seja, foi testando e errando. Eu vi que esse daí que dava o melhor resultado. E o resultado foi que o meu agente foi o ganhador da competição, tirei a maior nota, com essa mistureba aí de heurísticas.
Foi um trabalho bem legal esse daí. E agora eu vou falar um pouquinho sobre trabalhos que eu estou fazendo no momento, né? Trabalhos em andamento. O primeiro trabalho mais importante que eu estou fazendo é o meu trabalho de conclusão de curso, que é a extração de grafos de relacionamento de sentenças em linguagem natural. É um trabalho em processamento de linguagem natural. Eu tenho que extrair grafos de relacionamento a partir de árvores sintáticas. Esse trabalho é continuação de trabalhos de conclusão de curso anteriores. Duas pessoas trabalharam nele antes. Quem primeiro fez foi um rapaz chamado Danilo, que ele fez esse projeto para inglês, sentenças em inglês. E depois veio a Karen estava aqui, eu acho que ela já foi embora. A Karen pegou e transformou para sentenças em português. E eu estou continuando o trabalho deles. Eu estou melhorando as regras para a extração dos grafos. E outra coisa também muito importante que eu fiz foi refatorar o código, porque estou fazendo, né? O código, quando eu recebi ele estava muito acoplado, muito. Quando eu mexia numa parte dele, tipo, tudo quebrava e eu não conseguia saber o que estava ali. É uma loucura, aquela coisa bem macarrônica mesmo. A coesão estava baixa, tipo, um método fazia 1 milhão de coisas, estava muito difícil. Também estou adicionando padrões de projeto e adicionando testes, que faz muita diferença na vida da gente. Aqui eu tenho um exemplo, isso é a cara de uma árvore sintática. O meu trabalho, o objetivo eu pego essa árvore e eu tenho que transformar ela num grafo de relacionamento. Relacionamento entre os componentes da sentença. Então, o meu objetivo é transformar isso num grafo. Tipo, tá pequenininho, né? Esse grafo foi como eu peguei o sistema. Quando o sistema veio parar na minha mão, essa era a saída que ele gerava daquela árvore sintática. Eu ainda estou trabalhando nesse projeto, a previsão é que eu acabe só no final do ano e, por enquanto, eu já fiz sair assim, já fiz gerar o grafo melhor. Antes não estava nem conectado o grafo, que não pode, né, das sentenças. Agora eu já conectei, estou aplicando as regras. Tem muita coisa para melhorar ainda, muita coisa para fazer, mas estou trabalhando. Isso que eu estou dando para vocês é spoiler. Quem sabe em algum evento futuro eu volte para falar direitinho tudo o que eu fiz nesse projeto em específico. Outro trabalho que eu estou fazendo, esse não é da faculdade, é um freela, que é a extração de diários oficiais. Então, esse é um trabalho de processamento de texto, que eu tenho que extrair o conteúdo de PDFs, e nesse trabalho eu descobri que PDF é do demônio, e eu tinha que extrair o texto na sequência correta, mas olha o probleminha, eu tenho uma imagenzinha aqui do diário oficial para vocês verem. Olha que beleza. E isso é uma página boa, porque tem só um número assim de colunas, né? Toda a página tem 4 colunas. Existem páginas que, sei lá, metade tem 4 colunas e a outra tem uma coluna só. Mas aí o objetivo eu tinha que gerar tudo isso na ordem certinha, logicamente, do que estava escrito lá no diário oficial. Então, assim, nesse projeto eu usei a biblioteca PDF Miner. E por que eu usei ela? Porque de todas as que eu experimentei, eu vi várias, pesquisei várias, essa era a que mais se aproximava da saída que eu tinha. Mas mesmo assim, saía muito zoado. A ordem era totalmente errada, tinha muita coisa errada, mas era o melhor de todos que eu tinha experimentado. Essa biblioteca, ela exporta para TXT e para HTML. Os dois tipos de exportação eu uso nesse projeto. E quando extrai para HTML, eu uso o Beautiful Soup para fazer o passe desse HTML, para tirar as informações que eu estou querendo. Essa organização do conteúdo, de colocar na sequência correta, eu fiz baseado em duas coisas, que uma tem a ver com a quantidade de colunas da página, eu identificar quantas colunas tem a página e identificar como chama? Tipo a posição, sabe? Qual que é a posição da esquerda, da direita, a largura dela direitinho. E, dado isso, eu saber, por exemplo, que a primeira coluna começa no X tal e vai até X tal, por exemplo. Baseado nisso, eu ordeno os elementos de cada coluna. E, ordenando elementos de cada coluna, consequentemente, se eu colocar uma coluna depois da outra, eu vou estar ordenando o conteúdo.
A gente teve resultados muito bons com esse trabalho que a gente fez, organizou mesmo muito, eu fiquei surpresa, foi muito legal. Deu um trabalho, nossa, do capeta, mas o resultado no final é muito legal, você vê, né? E outra coisa que tinha que fazer é eliminar os cabeçalhos dos rodapés. E com isso que eu fiz lá da coluna, automaticamente eliminou, porque como ele não reconhecia o cabeçalho e o rodapé como as colunazinhas lá da página, ele já desprezava. Então, ganhei, pela forma que eu fiz, eu ganhei essa feature já. Outra coisa que esse projeto precisava era a busca nos PDFs. Por quê? Porque o pessoal precisava monitorar nomes. Tipo, saber se um nome tal tem uma lista de nomes e tem que sempre saber se aqueles nomes aparecem no Diário Oficial. E se aparecer, tem que gerar um alerta e tal, blá, blá, blá. Então, ele foi feito com a técnica Elasticsearch. Essa parte eu não trabalhei nela, foi a outra equipe. Aqui é a parte futura desse projeto, que é extrair o significado do conteúdo. Essa parte eu vou fazer também, que já entra Machine Learning, que é encontrar o detalhamento e delimitar os blocos. O que é o detalhamento no Diário Oficial? São tipo os títulozinhos, assim, tem seções que tratam do mesmo assunto, isso são blocos. Então, digamos que eu tenho, sei lá, 3, 4 parágrafos que tratam do mesmo assunto. Isso é um bloco. E o títulozinho desse bloco é um detalhamento. Então, a gente tinha que encontrar isso nos arquivos. Então, já tivemos a ideia, e vamos colocar em prática, de fazer um Machine Learning para encontrar os detalhamentos e os blocos. E para isso a gente vai precisar fazer uma extração de features da div. Porque lá na extração com HTML, cada bloquinho mesmo do PDF sai numa div. Então a ideia é eu gerar as features da div, por exemplo, número de palavras, sei lá, largura. A gente vai pensar ainda em quais features vai gerar. Por exemplo, se a div tem alguma formatação diferente, coisas desse tipo, para que eu gere um dataset, igual lá no trabalho que eu falei lá no começo, um dataset que tem as labels falando, isso daqui é um detalhamento, isso aqui é um bloco, para que eu possa criar um modelo e que encontre sozinho essas coisas. O outro trabalho em andamento, que é a identificação de dígitos escritos à mão, que é uma outra matéria que eu estou fazendo esse semestre também, que é redes neurais sem peso. Então, o objetivo é identificar dígitos escritos à mão, através das redes neurais sem peso. O dataset desse trabalho é o MNIST. Quem já viu alguma coisa de Machine Learning sabe que é um dataset muito famoso, que tem lá os dígitozinhos escritos à mão. E nesse caso, o maior desafio desse trabalho vai ser a codificação da entrada, porque a entrada é imagens e redes neurais sem peso só recebe codificação binária, 0 ou 1. Então, a gente vai ter que trabalhar nisso. Mas eu também já fiz outro projeto, que era de processamento de imagem, que eu trabalhei com esse dataset, o MNIST também. E nele, é até engraçado assim, que o professor falou pra gente, não mexam no modelo. Tinha uma rede neural lá que estava fazendo a classificação. E ele falou assim, o trabalho de vocês, o objetivo, a brincadeira é vocês mudarem a codificação do MNIST. Vocês têm que transformar a entrada e ver qual a consequência disso. E realmente mudava muito, melhorava muito. Tinha coisas que você faz, porque a gente pensa logo em RGB, né, a codificação que você manda. Mas tem várias coisas que você aplica na imagem, coloca a codificação diferente, que já melhora muito o resultado. E nesse caso vai ser, nesse trabalho o maior desafio vai ser a entrada, tratar a entrada antes de passar ela pelo modelo. E a gente vai usar o Wizard, tá? Eu fiz um erro aqui, esse Wizard é com S, tá? Mas depois eu falei, não vou corrigir não, na hora eu falo que tá errado, eu achei que era um mago, mas não. E essa biblioteca PyOne, engraçado que essa biblioteca, quem fez essa biblioteca, acabou. Falta 15 minutos. Eu já tô acabando. Eu tava desesperada com o tempo falando rápido. Essa biblioteca PyOne é para tratar com redes neurais sem peso, e quem fez foram esses meus professores daquelas matérias lá, da matéria lá que eu falei, eles que fizeram essa biblioteca, que a gente vai ter que usar nesse trabalho. Eu acabei, eu falei, acho que correndo. Abre pergunta. Então, tá aberta a perguntas, vocês podem falar o que vocês quiserem, por favor, falem comigo.
acho que eu fiquei desesperada. Eu fiz a apresentação em casa pra mim mesma, levei 40 minutos, acho que eu falei que nem uma bala aqui. Então, falem comigo, quem quiser, tiver interessado em alguma dessas coisas. Eu vou colocar o slide na internet, eu vou colocar no meu Twitter o link. E eu fiz o slide com um monte de referência para quem tiver interesse em cada parte, puder saber como se guiar. Mas se você tiver uma ideia, tiver projeto, quiser saber alguma coisa, pode falar comigo, me mandar Twitter, e-mail, falar comigo no corredor. Vamos conversar. Fale comigo. Eu não sei se não dá pergunta. Perguntas. Tem perguntas? Isso eu não digo. Perguntas. Oi. No projeto do Reverse, eu vi que você falou das heurísticas, mas eu não vi se você falou qual algoritmo você usou exatamente. Foi MCTS? Foi algum outro? Olha, eu usei uma heurística baseada, ou um algoritmo baseado na heurística. Eu escrevi o algoritmo mesmo, entendeu? Eu fiz a heurística porque lá no coisa a gente representava o tabuleiro numa matriz e tal, e eu escrevi mesmo baseado no algoritmo. Tá lá no GitHub e tal, eu que fiz. Mais alguma pergunta? Uma, duas. Opa! Alguém no dedo, hein? O projeto que você trabalha com diário oficial, vocês vão disponibilizar ele open source? Você sabe se tem essa possibilidade? Então, eu não sei. Por enquanto não está. Você vê que eu não coloquei o link porque é de uma empresa, né? Engraçado, a empresa é até dos meus professores. Os mesmos professores me chamaram para trabalhar com eles nesse projeto. Então, por enquanto não está aberto. Não sei se a gente vai fazer porque... era para ter falado, eu correndo não falei. Eu mudei a própria estrutura interna da biblioteca. Eu melhorei ela. E se pegarem ela com a melhora que eu fiz e aplicarem em PDFs, tanto assim com várias colunas, até quando uma coluna só vai funcionar, vai ser bem melhor do que a própria biblioteca, entendeu? Só que eu não fiz um pull request nem nada porque é uma coisa fechada aqui, eu não sei se eles vão disponibilizar ainda e tal. É um trabalho que está em andamento, não sei como vai ser. Mais alguma? É isso aí. Obrigadíssimo. Valeu.